Deus é diferente, mas que quando chegamos aqui, Pai, derrame a benção da tua unção poderosa sobre o vaso, meu Deus, que ele vem transbordar a tua unção poderosa, Pai, amoroso, meu Deus, através da tua palavra. Deus, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome de Deus. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, meus Amém. irmãos. Estamos felizes, né? Alegre, qual mais essa oportunidade qual Deus nos deu, né? Já agradecendo também ao pastor, a confiança, né? É muito maravilhoso, meus irmãos, quando Deus, aleluia. temos a oportunidade de falar de Deus. Quando temos a oportunidade, meus irmãos, de falar daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. É verdade. Pega a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, abra ela no livro de Juízes. Juízes, meus irmãos, fica um pouco para frente de Josué, tem Deuteronômio, Josué, Juízes. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Yes. Vamos estar lendo então a palavra do Senhor. Amém. E veio então o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, o qual pertencia a Joás, a Biezerita. E seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar, para poder escondê-lo dos medianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos tirou o Senhor do Egito? E agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então olhou para ele o Senhor e disse: vai com esta tua força e salvará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então ele respondeu: ai, Senhor, com que tenho de salvar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Podem se assentar, meus irmãos. Oh, glória a Deus, Dá uma aleluia. salva de palmas, Jesus merece. Meus irmãos, Deus, o anjo do Senhor, veio falar com Gideão. A palavra fala, meus irmãos, que Gideão estava malhando trigo no lagar. Meus irmãos, lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é um lugar que eles pisoteavam uva para fazer vinho. Então Gideão, malhando trigo no lagar, era para esconder dos medianitas, como nós acabamos de ler. Mas para nós entender, meus irmãos, mais bem esta passagem, essa história, vamos voltar um pouquinho. Você pode continuar sentado mesmo? No mesmo capítulo 6, versículo 1. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. E a mão dos medianitas prevaleceu contra Israel. Os filhos de Israel, por causa dos medianitas,
Fizeram covas nos montes e caverna nos lugares, pois aconteciam que os de Israel semeava e os medianitas e amalequitas e os orientais subiam contra eles. Assentavam os campos contra eles e destruíam o fruto da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam o que comer em Israel, nem as ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam eles com os seus gados e vinham com as suas tendas e grandes multidões como gafanhoto, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e assim entravam na terra para devastá-la. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos está falando que os israelitas, eles faziam sua plantação, eles preparavam suas terras, faziam as suas plantações, né? Mas quando ia chegando a época de colher os frutos, quando ia chegando, meus irmãos, a hora de colher aquelas sementes, colher aqueles frutos, para aproveitar o suor dos seus trabalhos, para aproveitar tudo aquilo que tinha produzido. Quando ia chegando nesse momento, meus irmãos, a palavra de Deus fala que os medianitas, eles vinham em multidões e destruíam tudo o que os israelitas tinham plantado. Eles vinham, meus irmãos, eles roubavam, eles saqueavam, e ainda o que sobravam, eles destruíam tudo. Eles, meus irmãos, era um verdadeiro inimigo, um verdadeiro demônio que destruía tudo o que os israelitas tinham plantado. A palavra de Deus, como nós acabamos de ler aqui atrás, um pouco mais atrás, né, meus irmãos, a palavra fala que os israelitas fizeram algo que desagradaram aos olhos de Deus. Então o próprio Deus entregou o povo de Israel na mão desse povo mau, desse povo ruim. Não que Deus seja ruim, meus irmãos, como nós já ouvimos falar aqui hoje, que nós estamos ouvindo falar de Deus todo dia, nós estamos ouvindo a palavra de Deus todo dia, e mesmo assim nós não obedecemos, mesmo assim nós queremos fazer diferente, mesmo assim nós não queremos fazer da maneira que Deus quer, da maneira que agrade os olhos de Deus. Então, meus irmãos, não é que Deus seja ruim, que Deus quer ver o sofrimento das pessoas, que acontece essas lutas. Não, é necessário. Muitas das vezes é necessário, meus irmãos, que Deus permita algo ruim acontecer para que nós venhamos abrir nossos olhos e parar e pensar: Deus não está contente com o que eu estou fazendo. A palavra fala, meus irmãos, que aqueles medianitas, né, como nós acabamos de ler, né, meus irmãos, eles vinham, levavam tudo, destruíam tudo que estava ali. É verdade, Deus. Meus irmãos, mas Deus, Ele permite a luta, Ele permite a situação ruim na nossa vida até um certo ponto. É verdade. Mas chega um momento, meus irmãos, que Deus fala: chega, acabou, basta, sabe? Quando o povo israelita clamou a Deus, Deus ouviu o povo israelita, e Deus preparou uma situação para que Gideão fosse aquele que lutasse contra o povo ruim, contra o mal, que Deus queria dar a vitória para Gideão e para todo o povo israelita. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus levanta uma pessoa para
para fazer a diferença. Deus levanta uma pessoa, meus irmãos, para mudar o rumo da história. Como nessa história qual nós estamos vendo, meus irmãos, Deus queria Gideão fazendo a diferença. A oração foi de todo o povo israelita. Todos oraram, todos clamaram a Deus, porque não aguentavam mais aquela situação. É verdade. Às vezes, meus irmãos, nós lutamos uma vida toda, nós batalhamos, nós buscamos, nós, sabe, como que eu posso dizer, nós suamos pelaquilo, nós buscamos aquilo que precisamos, e às vezes chega um momento que nós começamos a ver aquilo se perder. Muitas das vezes nós começamos a ver, meus irmãos, a situação ficando difícil, e muitas das vezes nós achamos que tudo aquilo que nós lutemos, tudo aquilo que nós buscamos, começam a se perder. Deus tremendo. E aqui, meus irmãos, era dessa maneira. Tudo o suor do povo era levado. Todo o esforço daquele povo era levado, era destruído. Então, meus irmãos, a partir de um momento qual Deus falou, basta, chega, a luta tem que acabar. A luta tem que acabar. Chega um momento, meus irmãos, que é tempo de acabar a luta, que é tempo de cessar a luta. A prova, meus irmãos, ela não é para a vida toda. A prova, ela vai até um momento. Chega uma hora que Deus coloca um basta na situação. A palavra fala, meus irmãos, que Gideão malhando trigo no lagar, como nós acabamos de ler. Gideão malhando trigo no lagar, meus irmãos, o lagar era o último lugar que os medianitas iam procurar alguma coisa, iam procurar trigo. Era época de trigo e não de uva. Então, quer dizer, meus irmãos, que eles não iam procurar trigo no lagar, porque lá não era lugar de malhar trigo. Às vezes, irmãos, uma atitude, às vezes Deus, vendo uma atitude nossa, Ele muda a história por causa de uma atitude. Se Gideão estivesse fazendo da mesma maneira que os outros estivessem fazendo, Deus podia escolher qualquer outro ou não escolher nenhum. Mas Deus fez Gideão. Gideão tem uma ideia, meus irmãos. Se eu for abrir, como os outros estão falando, os medianitas estão chegando aí, vão pegar tudo e vão levar tudo, como sempre tem feito. Então, irmãos, ele teve uma atitude diferente. Meus irmãos, Deus, ele não faz exceção de pessoas. Para salvar, ele não faz. Para abençoar, ele não faz. Glória a Deus, aleluia. Mas para dar um cargo, meus irmãos, de responsabilidade, para dar uma responsabilidade grande, ele faz, sim, exceção de pessoas. Porque tem aqueles, meus irmãos, que é diferente, que faz a diferença no meio das outras pessoas. E Gideão, meus irmãos, era um desses. Glória a Deus, aleluia. E sabe, que coisa maravilhosa, você que está aqui hoje é um desses escolhido por Deus para fazer a diferença. Para fazer a diferença na tua casa. Para fazer a diferença no teu trabalho. Para fazer a diferença entre os teus e a tua família. Muitas vezes você tem pensado, puxa vida, mas só eu estou buscando a Deus. Só eu estou lutando, só eu estou correndo atrás. E ninguém mais está me ajudando. Ninguém mais está buscando comigo. É porque você é escolhido. Você é escolhido para fazer a diferença.
você é escolhido para dar o rumo da história. Quando o anjo falou com Gideão, meus irmãos, que Deus ia entregar os medianitas nas mãos dele, ele falou: meu Deus, mas por que eu? Eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre. Por que eu? Deus não quer saber se você é o menor. Deus não quer saber se você é o mais pobre, se você é o mais rico, ou se você é o maior. Deus não quer saber isso. Glória a Deus. Deus só quer saber que Ele te escolheu. Ele te escolheu para fazer a diferença. Ele escolheu você para fazer a diferença no meio dos teus. Jesus. Oh, glória. Deus tremendo. Aleluia. Glória. Glória a Deus. A palavra fala que Gideão, sendo escolhido para fazer a diferença e para lutar e para guerrear. Jesus, tu és maravilhoso. Então, meus irmãos, Deus, Louvado é seu nome, Senhor. eu vou resumir um pouco a história, meus irmãos, que ela é bem longa. Então, meus irmãos, Deus mandou Gideão convocar o povo para guerrear, porque ele ia liderar aquela guerra, porque o anjo de Deus tinha vindo até ele e tinha dito a ele que ia liderar aquela guerra, aquela batalha que Deus ia dar nas mãos deles. Então, irmãos, o povo para guerrear, veio 32 mil homens. 32 mil homens vieram para guerrear com Gideão. Mas Deus, olhando aquele número de gente, era muito grande, era muita gente para lutar. Né? Como que aquelas pessoas iam falar, Deus nos deu a vitória? Eles não iam querer falar dessa maneira. Eles iam falar, nós precisamos da batalha. Olha o tanto de gente, são um tanto de soldados que somos. É verdade, Deus. E Deus falou, é muito. É muita gente. Deus. Então falou para Gideão, fale com eles, aqueles que foram medrosos, aqueles que não tiverem condições de guerrear, que voltem para suas casas. E esses 32 mil homens já estavam reunidos. Então, quando Gideão falou daquela maneira, 22 mil homens desistiram. 22 mil homens foram embora e deixaram Gideão, mas mesmo assim ainda tinha 10 mil homens para guerrear. E a palavra de Deus fala que Deus, olhando aquela multidão de gente ainda, disse, ainda é muito, ainda é muita gente para guerrear. Jesus. Então falou para Gideão, levem eles até o rio para tomar água. Aqueles que se abaixarem e lamberem a água como cães, esses serão separados. Mas aqueles que trazerem a água até a boca, mas estiverem atentos, estiverem sempre vigilantes, esses são os que vão guerrear. Esses são os que vai estar com você na batalha. Jesus. Meus irmãos, Gideão, Glória a Deus. Aleluia. vendo aquilo, a palavra de Deus não está falando assim, mas Gideão imaginava que muito mais soldado ia estar com ele. 32 mil era muito, mas 10 mil ainda era bastante. Mas Gideão imaginava, penso eu, não está escrito isso, meus irmãos, penso eu que Gideão, ele jamais ia imaginar que apenas
300 homens, meus irmãos, que foram aprovados. Em uma multidão, meus irmãos, de 32 mil homens, apenas 300 foram aprovados por Deus. Apenas 300 homens foram os quais Deus escolheu para aquela batalha. Deus de glória. Glória a Deus, aleluia. Louvado é Jesus. seu nome, Senhor. Aleluia. Grande Deus. Glorificado, engrandecido é o Oh, seu nome, glória a Deus. Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós chegamos, por exemplo, na igreja, né? Às vezes acontece de ter um número pequeno de gente, né? Às vezes acontece de ter pouquinha gente para orar, pouquinha gente, né, para buscar, sabe? Os irmãos, mas esses são os escolhidos. Jesus. É verdade. Aleluia. Esses são os escolhidos para orar naquele dia. Esses são os escolhidos para louvar naquele dia. Aleluia. Deus tem os escolhidos dele. Então, meus irmãos, Glorioso, aleluia. a palavra fala que ficaram apenas 300 homens só para lutar contra aqueles medianitas, meus irmãos, o qual nós acabamos de ler, que eles vinham em tanta gente, em tantos camelos, que eram duros de contar. Eles eram como gafanhotos de tantas pessoas e tantos camelos e tantos animais. Às vezes, nós se assustamos com o que vemos. Às vezes nós vemos a luta, às vezes nós vemos o tamanho da batalha que está prestes a acontecer. Às vezes nós começamos a olhar, meus irmãos, pelo o tamanho da luta, sabe? E às vezes nós pensamos que não vamos vencer. Às vezes nós pensamos dessa forma: meu Deus, agora é o fim. Agora é o fim. Mas tudo tem um momento exato que Deus coloca o basta. Tudo tem um momento exato que Deus fala: chega. A luta tem que acabar. A batalha tem que acabar. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, nós choramos. Muitas das vezes nós ficamos com medo. Muitas das vezes nós tentamos correr, mas também não vemos saída. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para outro lado, mas nós não vemos uma saída. Muitas das vezes, meus irmãos, nós pensamos dessa forma: não vai ter mais jeito. Mas quando Deus, meus irmãos, está no negócio, quando Deus está na frente, tudo vai dar certo. Tudo vai mudar. Nada vai ficar como está. Glória a Deus. Grande Deus. Santo Espírito de Deus. Não sei, meu querido irmão. O Espírito Santo coloca no meu coração para falar para você que basta. Deus está dando um basta na luta. Deus está dando um basta no sofrimento. Não sei qual é o sofrimento que você está passando. Eu não sei o tamanho da tua luta. Não sei o que tem te amedrontado, o que tem deixado você em uma situação de pânico. Mas o Espírito Santo coloca no meu coração para falar para você: é tempo de cessar a guerra. É tempo de cessar a guerra. Tá bom, meu querido? Aleluia. Você, meu irmão, Deus está contigo. O exército dele está contigo. Não importa a quantia, não importa quantos são, não importa se são grandes ou são pequenos, são ricos ou são pobres, não importa. Ele tem a estratégia. Apenas obedeça aquilo que Deus tem mandado, tá bom? Apenas obedeça aquilo que Deus tem mandado, que você vai ver a diferença. É Deus que está na frente, é Deus que está na luta.
Santo é o Senhor. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de vitória, Deus de poder. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Graças, Senhor, pelo teu grande amor, Pai. Aleluia. Porque vê aquilo, né, meus irmãos, que sempre buscamos, que lutamos, né, que batalhamos pelaquilo, e quando nós menos esperamos, lá está o inimigo tentando destruir. É verdade, Deus. Lá está vindo o inimigo tentando destruir tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós batalhemos, sabe? E lá vem o inimigo. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela fala que Gideão, ele obedeceu tudo o que Deus mandou. Tudo o que Deus falou para Gideão, Gideão fez exatamente da maneira que Deus mandou que ele fizesse. Deus, tu és santo, Pai. Aleluia. Então, meus irmãos, quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá a instrução e nós obedecemos, não tem como perder a batalha. Não tem como perder a guerra. Porque não é nós que vamos lutar, meus irmãos. É Deus que vai lutar. É Deus que vai batalhar. Aleluia. Só que muitas das vezes, meus irmãos, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes nós não conseguimos ouvir e vem. Muitas vezes nós se apavoramos. Muitas vezes nós derrubamos e também nós saímos às vezes da vontade de Deus. Muitas vezes nós saímos aquilo que Deus quer. Às vezes Deus está mandando nós ir por um caminho e nós, no meio do flagelo, no meio do medo, no meio da luta, nós pegamos outro caminho. Às vezes nós falamos, esse caminho vai ser mais fácil. Porque se nós falam e obedecer, não é como dar errado. Não existe como dar errado. Glória a Deus, aleluia. Porque jamais, meus irmãos, Deus nos joga em um caminho para sermos derrotados. De nenhuma maneira, meus irmãos. Deus permite as lutas, sim, como permitiu para o povo de Israel. Ele permitiu a luta. Mas por que ele permitiu? Como nós acabamos de ler, aquele povo fez coisas que desagradou os olhos de Deus. Ou seja, eles pegaram um caminho que não era para ter pegado. Eles foram por diferentes lugares, o qual Deus tinha mandado que fossem. Mas nem por isso, meus irmãos, Deus nos abandona. Mesmo pegando o caminho errado, na hora que nós clamarmos, na hora que nós nos derramar na presença do Senhor, Deus vai ouvir. Deus vai ouvir, Deus vai dar uma estratégia, Deus vai levantar alguém, mas a situação vai se resolver. A situação tem que se resolver. Só que temos que estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Temos que estar buscando do Senhor. E também, meus irmãos, temos sim que orar, que jejuar, falar com Deus, mas também tem a hora de nós ouvir o que Deus vai falar com cada um de nós. Porque não adianta nada, meus irmãos, nós orar, nós jejuar, nós buscar,
mas nós não ouvimos. Nós não ouvimos aquilo que Deus tem para falar, aquilo que Deus quer falar, porque todos os dias, todos os momentos, Deus está tentando comunicar conosco, Deus está tentando falar conosco, mas muito pouco são as vezes que nós deixamos Deus falar conosco. Muitas vezes nós estamos ocupados demais com uma coisa, ocupados demais com outra coisa. Não ouvimos Deus falar. E deixamos Deus falar. E a palavra de Deus fala, os irmãos, já resumindo, que Gideão venceu a batalha contra os medianitas com apenas 300 homens. Apenas 300 homens. Não era para que ninguém se glorificasse daquela luta, daquela guerra. Era para todos nós, meus irmãos, para aquele povo ver naquela época e para nós ver nos dias de hoje que Deus pode tudo. Deus pode mudar o rumo da tua história. Deus quer mudar o rumo da tua história. Glória a Deus! Mas você tem que deixar, tá bom? Deixa Deus agir da maneira dele. Deixa Deus fazer do jeito dele. Não tente pegar nenhum atalho. Não tente fazer diferente daquilo que Deus quer que você faça. Mas você pergunta mais, irmão, como que eu saber a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu saber de que maneira Deus quer que eu faça? É muito fácil, irmãos. Através da palavra de Deus, através das escrituras, através das pregações, através dos testemunhos. Meus irmãos, se nós cada tempo nós vamos precisar de alguma maneira Deus vai falar conosco. Deus vai usar um pregador. Deus vai usar a criança. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. O irmão aqui de óculos aqui, sabe, irmão, você, o Espírito Santo coloca no meu coração dessa forma, que Deus quer mudar a história, tá bom? Que Deus quer fazer diferente, tá bom? Que eu não sei o que você está buscando, o que você está me pedindo, sabe? Mas para Deus nada é impossível, tá? Para Deus nada é impossível. Deus pode mudar a história, Deus pode fazer a diferença. Apenas tenta ouvir, sabe? Aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer mostrar, sabe? Porque Deus quer fazer a diferença. Deus quer mudar o rumo da história, tá bom? Deus quer fazer toda a diferença, tá bom? Quando nós acabamos de ler, aquele povo era assolado, era o inimigo usa várias formas, sabe? O inimigo naquela época usava aquele outro povo, né? Para isso o israelita plantavam e produziam, né? O inimigo usava os amalequitas, os medianitas, para destruir tudo aquilo que os israelitas produziam. Mas nos dias de hoje é diferente. Deus pode usar, o inimigo usa qualquer uma outra situação, sabe? O inimigo ele pode usar uma enfermidade, o inimigo ele usa qualquer uma situação, ele usa, tá?
mas Deus está contigo na batalha, tá Glória a bom? Deus. Deus quer fazer a diferença, Deus. tá bom? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos se colocar de pé, meus irmãos? Vamos estar fazendo uma oração. Liga teu pensamento em Deus Aleluia. e fala para Deus a tua necessidade. Deus sabe exatamente o que você precisa, Deus. a situação que você está, Precioso, Pai. mas Ele quer ouvir da sua boca, como Ele falou para aquele cego: o que queres que eu te faça? Ele sabia. Fala para Deus: Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, vamos a Ti mais uma vez. Deus querido, Deus amado, nós precisamos que o Senhor venha fazer a diferença na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós precisamos de uma saída, meu Pai. Nós precisamos de uma porta aberta, Deus querido e Deus amado. Como nós acabamos de ler na Tua palavra, Senhor, o qual aquele povo mau, Senhor, meu Deus, destruíam tudo, Senhor, o que Teus filhos produziam. Destruíam tudo aquilo, Senhor, que era suor dos Teus filhos, Pai querido, Pai amado. Senhor, meu Deus, meu Pai, como o Senhor deu a vitória, como o Senhor deu a vitória para Gideão, Senhor, meu Deus. Pai querido e Pai amado, nós sabemos também, Senhor, que vamos sair vitorioso, Pai, porque nós somos escolhidos, Senhor. Nós somos escolhidos, Pai querido e Pai amado, Estamos na Tua presença. para Senhor, meu Deus, estar, meu Deus querido, na frente da batalha, Pai. Querido e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Desde já, Pai querido, que nós temos certeza da nossa vitória, da nossa presença, querido, em nome de Teu Filho amado Jesus de Nazaré. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, e essas são as palavras o qual Deus colocou no meu coração, e o que eu não soube expressar, eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando no coração de cada um de vocês. E eu agradeço a minha vida, a oportunidade de vocês palmas logo no nome do Senhor. Glórias a Deus, que Deus abençoe o nosso missionário irmão Alexandre por essas palavras gloriosas, né? Agora nós vendo, ouvindo a palavra, né, nós sabemos o tanto de pessoas más, né, que existe, né, para atrapalhar o bom andamento, né, daquilo que os outros estão fazendo, né? Como o Gideão ali lutando com dificuldade, né? E o se levantou para ele, nós sabemos 301 homens. Venceu, né? Então, meus irmãos, aqui o irmão Alexandre pregando a palavra, falando as boas novas do Senhor. Por isso nós temos que ficar atento. Aquele outro aquele soldado que ia tomar água no rio, aquele que estava com a boca na água, está enxergando que nada. Agora aqueles que estão atentos, está pegando água e olhando. Né? E assim tem que ser na obra do Senhor. Jesus. Né? Tá ali, vai estar de olho lá. Glórias a Deus. Mas Gideão foi vitorioso. Glória a Deus. Quero te agradecer a todos em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos, cada um dos irmãos visitantes, né? Quero dizer também aqui que o nosso irmão ali, irmãos, né, fez uma aliança com Jesus, buscando o Senhor, né? Veio aqui, nosso irmão, né, que é doido aqui buscar o Senhor, para todos ele para conhecer nossa igreja. E ele fez uma aliança com Jesus, e era aquele ali que o Radiola está
nós estávamos falando de você. Lá em Sapopema. No culto lá ontem. Né? Então, meu irmão, deixa Deus trabalhar na sua vida, assim como trabalhou na vida do Gideão. Glória a Deus. Gideão foi vitorioso. Ei, glória. Vamos ficar bem, igreja? Não, daqui a pouco eu começo a pregar de novo, né? Educação. Glória a Deus. Quero falar para os irmãos, esteja firme, né? Na videira, porque a videira é Jesus, né? Vamos estar fazendo uma oração, uma oração vitoriosa para nós. Vamos fazer mais uma em nome de Jesus. Vamos estar orando também para o nosso irmão Giovanni, né? Para toda a nossa igreja, para esse município abençoado, né? Estendeu a mão para nós, né? Para nós estar fazendo a obra nesse lugar, né? Estamos crescendo, a obra está crescendo, né? Amanhã tem tudo. Eu morei lá para 27 anos. Vai lá no Bar da Paulista. Dá uma olhada para Deus. Sejam abençoados. Senhor, nosso Deus Pai, obrigado, papai querido, por essa tarde gloriosa, Deus, por ter abençoado nosso irmão, Pai, para trazer a palavra desta noite, Deus, outro que eu falo tremendamente, Pai, e assim o Senhor irá usar muitas vezes mais, Pai. Abençoe a nossa querida missionária, Deus, que estará viajando amanhã, Senhor, lá para o estado de São Paulo. O Senhor leva, meu Deus, o segurança e proteção divina, que as coisas venham encaixarem, venham dar certo, Pai, sobre a vida dela. Abençoe também o nosso Senhor Giovanni, Pai. Onde ele estiver, o Senhor venha abençoar, grandear aquele coração, para que ele venha te buscar e te adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Que essa barreira, meu Deus, das dificuldades, meu Pai, aqueles, meu Deus, do qual o Senhor está no vício da droga, Senhor, no vício do cigarro, da bebida, meu Pai, não importa, meu Deus, o que está fazendo, Senhor, Pai, não importa o que está do marido, Pai, o Senhor está fazendo, Pai, isso é só o tempo, Senhor, mas você está resgatando, meu Deus, do alado, Pai, o Senhor está trazendo para a tua casa, para te adorar, para te glorificar, Pai, que assim seja feito a vontade do Senhor. Amém e amém. Estenda a mão para cá. A graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, amém. Nós saludamos o Pai, Senhor Jesus, e vamos para nossos lares. Quem estiver de fora, Vou levar o coração para